prazer estar no ar novamente e hoje trazendo mais uma referência de Franca, um cara que tenho muito orgulho de ser meu amigo, conhecer o trabalho dele, de conhecer ele de miliano aí, de acompanhar a trajetória dele no basquete profissional. E é o senhor Cauê. Seja bem-vindo, irmão. Fala, Diego, cara, obrigado. Primeiro, parabéns, né, pelo que a gente estava conversando até agora aí. Parabéns pela iniciativa, pelo projeto, né, que tenha mais projetos, mais iniciativas como a sua. Eu acho muito importante um cara da cidade, um cara, pô, conhece a cidade como ninguém, conhece a galera e vem dando essa oportunidade para falar de tudo, né. Eu acho que é muito bacana, né, a gente já se conhece há um tempo, eu fiquei muito feliz com o convite, então muito obrigado. Vamos trocar uma ideia legal aí. Irmão, primeiro agradecer você ter aceito o convite. Eu sei que sua agenda é bastante corrida, bastante lotada, tem treino, tem sua família. E eu gostaria de conhecer sua história, cara, desde o início. Tanto a parte boa, a parte ruim, tudo. Claro, vamos lá. Cara, eu sempre fui muito próximo do esporte, né? Acho que eu fui criado nos conceitos do esporte, tanto do esporte quanto de família, né? De proximidade, de amor, né? A minha família. Mas o esporte me moldou, né? Moldou como homem, né? Com caráter, todas essas coisas que o esporte traz, né? Então, basicamente, cara, o esporte é tudo na minha vida. Então, comecei a jogar basquete com 11 anos, né? E eu fui num show, cara, um dia na Expo Água, sabe, aquela festa agropecuária aqui de Franca, né? A galera adora. E lá tinha uma tabela de basquete. E um professor da clínica francana de basquete na época era do Guerrinha, e mais 2 sócios, do Carlão e do Bota. O professor me viu lá, arremessando, você pagava para arremessar e ganhava brinde de acordo com o seu aproveitamento e tudo mais. O Jamil, ele me convidou para um dia depois ir lá na clínica francana de basquete, que hoje é a escola do Chuí, que é onde eu treino todos os dias, para você ver, cara. 20 anos depois, eu ainda treino no mesmo lugar, nas minhas férias. Eu fui lá na segunda-feira, esse é um final de semana, né, quando ele me conheceu no sábado. Lá na segunda-feira, ele me deu uma bolsa e me incentivou, né, a fazer o basquete. Nesse meio tempo eu também jogava futebol, né, no internacional, na época era o Luizinho, técnico. E eu teve muitas passagens de eu estar jogando futebol e ter que sair no final do segundo tempo, trocar de roupa no carro da minha mãe, que sempre me deu o maior apoio, né, e assim como meu pai, toda a minha família. E ir pro jogo de basquete. Eu chegar no meio do jogo de basquete trocando Então, moleque, né, cara, tem muita energia, tu quer fazer de tudo. Até que chegou um ponto, né, continuei no basquete, no futebol ali, sempre conseguia fazer as duas coisas, mas chegou um ponto que a coisa ficou um pouco mais séria. Eu tive que decidir entre uma coisa e outra. E naquele momento eu tive algumas frustrações com o futebol, oportunidade de ir embora, eu não fui, e acabei ficando. Então o basquete foi tomando espaço na minha vida. Isso adolescente, hein? Isso adolescente, até os 15 anos, né? E eu comecei a me destacar, entre aspas, dentro do meu time, né, em Franca. Então, e por ser Franca, né, sabe como é que é a paixão pelo basquete aqui, eu acabei pendendo pro lado do basquete, né, e comecei a dedicar só ao basquete. E aí com 16 anos foi o momento mais difícil, porque eu tive que ir alguns momentos mais difíceis, claro, tem muitos momentos difíceis, né? As pessoas não imaginam. O meu time acabou por falta de patrocínio e eu fiquei um ano sem time, só treinando sozinho na rua da minha casa, na rua da casa dos meus pais, ali na Vila Imperador, ali perto da Vila Formosa já. Você treina sozinho na rua, o carro passava, tinha que parar, aquela coisa, a bola batia nos carros às vezes. É porque Franca tem esse intuito, né, de usar na rua. Tem, no lixo, antigamente tinha mais na rua, né? E eu começava a brincar com o meu irmão ali também, a gente tinha ali uma quadra atrás acho que a escola era Suzana, ali um pouco para cima do Cefam, tinha uma quadra atrás, meu irmão ia jogar com os amigos, e eu ficava lá com o molequinho esperando para jogar depois com o meu irmão, né? E não desisti, né? Eu tive a oportunidade de ir embora de Franca para Joinville, foi uma situação muito chata para mim. Foi a primeira, como é que eu vou te falar, a primeira tristeza assim, dentro do esporte, porque eu fui através de promessas e de um sonho, né? E quando chegou lá as coisas não foram bem assim, e me doeu muito na época, eu fui junto com a minha mãe, ela cruzou de Franca até Joinville comigo de ônibus, eu lembro que a gente estava bem perdido, eu lembro que ela caiu na rodoviária de Ribeirão Preto, assim, tu vê tudo que um pai e uma mãe faz, né, por um filho, a mãe foi comigo.
E chegou lá, ela ficou um tempo comigo lá, eu fingia que estava tudo bem, mas eu já não me senti muito bem onde eu estava. E ela veio embora, me deixou lá, mas à medida que o tempo foi passando, eu não consegui mais ficar, as promessas não foram cumpridas. Daí eu voltei e eu tinha que ir atrás de time para jogar. Desculpa. Aí eu fiz um teste. Aqui deu uma. É assim mesmo. Uma água aqui, né, pai? Fiz um teste no COP em Ribeirão Preto e na ASPA, né, que hoje tem até hoje Associação de Pais Amigos de Basquete. E eu passei nos dois. Só que em Franca o time já era muito forte. Né, e o técnico chegou em mim, uniu o time. Foi muito sincero, cara. E eu não esqueço disso. E foi um dos melhores técnicos que eu já tive. Para mim, um dos melhores da base de Franca, se não o melhor. Muitos jogadores estão despontando agora com o Franca Basquete, passaram pela mão do meu time. E muitos que vão despontar já estão passando. Ele foi bem sincero comigo quando ele falou: cara, meu time é muito forte, tu vai ser aqui o 12º jogador hoje. 12º jogador, cara, para levar para o futebol, que é o esporte mais conhecido do Brasil, o 24º. É o reserva do reserva. Nossa, né? Comecei o ano como 12º jogador, mas os princípios sempre o mesmo. Eu trabalhava muito, eu treinava muito dentro do que eu podia, porque eu também tinha escola, tinha as outras obrigações. isso é uma base, né? Exatamente. E acabou o ano, durante todo o ano trabalhando, buscando meu espaço, quando tinha oportunidade de jogar eu entrava bem, graças a Deus. Eu acabei o ano como titular da equipe. E a equipe se saiu campeã estadual. No outro ano, no ano seguinte, a nossa equipe sofreu alguns jogadores saíram, uma base da equipe saiu, 3 ou 4 jogadores muito bons saíram. E aí sim eu ganhei um protagonismo ainda maior, nas mãos do meu time ainda. Com 17 anos, e a gente teve um ano incrível, e eu particularmente, graças a Deus, tive um ano muito bom, ganhei protagonismo, estava trabalhando bastante. E aí começa a minha história no basquete profissional, na volta do Hélio Ruiz para Franca, né, o grande professor, o grande mestre, né, ele me deu a oportunidade de jogar na categoria adulta, mesmo sendo juvenil, né, já compôs o elenco, né, com treinamento e tudo mais. E uma passagem muito importante, que eu acho que foi fundamental na minha carreira, que ninguém sabe, acho que eu nunca contei isso, não por orgulho, por nada, por falta de oportunidade de contar. Havia convocações para a seleção brasileira de base periodicamente, e eu não era convocado, porque desde os 15 anos eu nunca fui convocado, então talvez não chegava até lá as informações, né, de como eu vim fazendo um bom trabalho. Mesmo no destaque. Talvez não chegava, e eu lembro de um dia que eu estava treinando, eu escutei ele do lado de fora da quadra, muito chateado com a minha não convocação. E eu vi no telefone, ligou para alguém e fez uma indicação, ele pediu que eu fosse convocado, se fosse possível, porque ele via em mim um potencial, alguma coisa no sentido, e aí ele parou o treino para avisar que eu fui convocado. Cara, o cara igual ele, um monstro, sabe? Parar o treino. Diante de todos os profissionais, né, Linho, Rogério, Márcio Dornelles, para falar que eu tenho 18 anos de ser convocado, eu fiquei muito feliz. O Eric sempre foi muito duro, uma cobrança muito ostensiva, sempre foi, e agradeço ele por ter sido assim, não só comigo como todos os outros, mas ele fez coisas muito boas por mim e que eu nunca esqueço. Então, nesse momento, eu fui convocado para a seleção brasileira, e são 12 que vão para as suas competições, e a gente tinha uma Copa América nos Estados Unidos. E tinham 3 jogadores, já tinha todo mundo sido cortado, tinham 3 jogadores e eu fui o último corte. Fui cortado, não fui para os Estados Unidos, era um sonho meu disputar esse campeonato. Só que esse campeonato era uma classificatória para o Mundial. E a nossa equipe, a seleção brasileira, se classificou. E eu continuei trabalhando, como eu te disse, aqueles princípios de nunca desistir e tudo mais, que o esporte me trouxe. Eu continuei trabalhando e na convocação para o Mundial eu fui convocado de novo, trabalhei bastante. E fiquei entre os 12 na equipe que ia para o Mundial. E lá a gente conseguiu, talvez, o maior resultado da história do basquetebol de base do Brasil. A gente foi 4º lugar no Mundial. A gente perdeu dos Estados Unidos, que tinha Stephen Curry, pra você ter uma noção do tanto que o nível era forte. E nas quartas de final, o jogo que levou a gente para a semifinal, eu tive a oportunidade de fazer a sexta, faltando 1 segundo para acabar o jogo. A gente virou o jogo. Foi para a semifinal. Então, assim, esse trabalho, essa última sexta, cara, começou lá atrás, quando eu tinha 16 anos, quando eu não desisti, né, que eu trouxe todos esses princípios de esporte junto comigo.
E aí já voltei um outro jogador com essa bagagem, né, de volta já muito mais confiante, muito mais maduro. E aí eu comecei a jogar na equipe adulta, né, e daí pra frente, joguei 5 anos aqui em Franca. E há 12 anos eu saí daqui de Franca. Daí eu passei por Assis, por Lajeado, Lins, Caxias do Sul, 4 vezes por Caxias do Sul. Eu tenho uma turminha lá que você mandou uma. É isso mesmo, né? Passei por Lins, Até hoje lá. joguei em Bauru, em São José dos Campos, Campo Mourão. Agora estou voltando para. Agora eu voltei para Caxias nesse último ano e agora estou me transferindo para a equipe da Unifacis, em Campina Grande. Eu vi lá mesmo, como que tá, tipo, essa volta? Cara, Você tem caramba, como que é a expectativa para estar voltando? Cara, estou muito feliz, porque é um dos maiores projetos do Brasil, é uma grande equipe, foi 5ª ou 6ª colocado na última temporada, o que deu a eles a oportunidade de jogar um campeonato sul-americano nessa temporada. Então acho que é reconhecimento pelo trabalho, né, do meu último ano em Caxias do Sul. Eu estive no último ano entre os 20 jogadores mais eficientes do campeonato. Entre os armadores, que é a minha posição, eu fui o 3º mais eficiente, sendo que dos 3 primeiros, cara, os outros 2 são jogadores da seleção brasileira. Então assim, foi um baita ano para mim. Eu encaro como um passo adiante, né, voltar a jogar um torneio internacional, né, por uma grande equipe, assim como o Caxias do Sul é. Mas nesse momento a equipe da Unifacis está disputando um torneio internacional, uma equipe muito forte. Estou muito feliz pela oportunidade, né, um reconhecimento. Mas o trabalho não para, né? Assim como foi durante toda a minha carreira, eu preciso continuar trabalhando. Aqui em Franca eu treino muito, mesmo sozinho, mesmo que ninguém esteja me vendo, eu estou sempre treinando para que eu chegue lá e as coisas continuem acontecendo. Como é que funciona o seu ritmo de treino, irmão? Você tem um treino individual, você tem algum professor que te acompanha? Eu tenho, sempre a gente tem um acompanhamento, né? Por exemplo, o meu próximo time, eu ainda não tenho contato com o preparador físico, até fiquei sabendo que essa semana ele vai entrar em contato, né, comigo, para a gente já ir batendo uma ideia, trocando uma ideia do que eu tenho feito aqui. O preparador físico de Caxias do Sul tem me ajudado, ele me passa os treinos de academia, então o que eu faço? Eu vou na academia, eu treino todos os dias, eu fico na academia, faço meu treino na academia primeiro, depois eu vou para a quadra, lembra como eu comentei a princípio lá no Chuí, né, fico treinando sozinho tem dia. Eu vi lá, você postou até um dando a Você viu isso? Apareceu lá esses dias de honra, só em Franca que acontece isso, né? Treinar, não chegou. Você viu isso? É só em Franca que acontece isso. E daí eu fico ali, às vezes sozinho, às vezes um amigo meu vai comigo, o Heitor, ajuda muito, cara, a gente tá lá junto. A gente saiu de lá hoje, era bem de meio, cara. Fome, desde as 9 horas da manhã fora de casa. E esse é meu treino de manhã. Eu descanso da 1 às 4. E aí às 4 horas, cara, o que eu considero um treino, eu tenho um outro esporte que eu gosto de brincar nas férias, né, que é essa febre que está tendo agora no Brasil, que é o beach tennis. Tem dia que eu fico das 4 até as 8 da noite jogando. Eu desenvolvo também. E aí às vezes eu tento marcar um relógio ali para ver, cara, é papo de perder, teve dia de perder 2.000 calorias de um dia. Então me ajuda muito essa parte também, do cardio, né, fortalecimento, né, porque é areia. Então, assim, basicamente eu treino das 9 à 1 e das 4 às 8. Né? Eu tava lá agora, gente, pra cá, inclusive com o Eldinho, parceiro nosso que participou aqui. Cara, o moleque muito de boa, acabou de ganhar um jogo lá junto. Então, basicamente, minha rotina é essa. Mesmo com filho e mulher em casa, né, eu dou apoio, né, pra eles, mas eu não posso deixar de treinar, de trabalhar, porque é isso que me mantém, né? É isso que move a nossa família, né? A gente está sempre mudando, mas graças ao esporte. Então, se eu não trabalhar, se eu não estiver pronto para os próximos desafios, daqui a pouco eu não sei o que vai ser de mim, então tem que continuar trabalhando, não tem jeito. Irmão, uma dúvida pessoal, né? Como que funciona em termos de concentração? Porque a gente acompanha muito futebol, tal, os bastidores mesmo do basquete. Você se concentra? Como que funciona? Nos jogos em casa, é livre. Tu se apresenta na manhã do jogo, treina, volta para casa, almoço, descanso, geralmente os jogos são à noite, né? Mas quando é fora de casa, né, tu viaja um dia antes do jogo, fica concentrado no hotel, faz tudo programação junto, 2 treinos antes do jogo, né, um no dia anterior à noite, um no dia do jogo de manhã, joga. Porque o NBB é o seguinte, as equipes basicamente são divididas em pares. Então tu vem jogar em Franca, por exemplo, tu joga em Franca e Bauru, as equipes mais próximas. Então, vamos supor que o jogo é segunda-feira aqui em Franca.
Geralmente tu chega no domingo, treina domingo à noite, treina segunda de manhã, joga segunda à noite. Terça-feira tu desloca até o próximo desafio, treina à noite, treina no próximo dia de manhã, que é o dia do jogo, já no próximo jogo, intervalo de 2 dias, e joga à noite. Né? A equipe da Unifacisa, até onde eu sei, é uma equipe que via 2 dias antes do jogo. Já é um pouco diferente. Você chega 2 dias antes do jogo na cidade do adversário. Até porque é um pouco o deslocamento é maior. Né? Campina é grande, o deslocamento é maior, então não deve perder aí, porque hoje os voos já mudaram muito na pandemia, tem muito. Para aqui, faz escala ali, então é importante isso para ter um dia cheio de descanso e depois joga. Então basicamente mais nos jogos fora de casa tem essa concentração. Como é que é o seu psicológico, cara, dentro de quadro? A gente acompanha alguns jogos aí, tipo, a pressão, teve algum cara que, sei lá, foi te marcar, que você teve algum, sei lá, afetou o seu psicológico, que você... Cara, é difícil. Não, é difícil. Eu acho que assim, o maior inimigo, né, meu, no caso, é eu mesmo. Né? De repente dentro de um jogo tu fica sem confiança. O basquete, cara, é um jogo de precisão. Né? Às vezes um pouquinho a mais de força, a bola não cai, é o suficiente para tirar a tua confiança para o próximo ataque. Então assim, é um jogo que tu fica exposto o tempo inteiro. Cara, toda hora a bola vem na tua mão, porque são 5 jogadores, a bola tem que rodar, então tu fica exposto. Então às vezes o maior desafio é você controlar, né, essa concentração, saber lidar com o erro. Para mim é muito difícil. Né? Quando eu erro, eu me frustro, mais do que deveria. E eu sei que o esporte, o basquete principalmente, cara, o basquete é um jogo de 40% de aproveitamento. Então significa que mais da metade das bolas que tu arremessa, tu vai errar. Tu acaba o jogo, tu vai ver aqui, 40% de aproveitamento é um ótimo aproveitamento. Com certeza. Então seja, cara, metade das bolas que tu arremessar, tu vai errar. E é muito rápido, né? Então tu tem que saber lidar com essas frustrações. Às vezes você erra uma bola fácil, tem que saber lidar com isso. O jogo não para, o jogo não para você lamentar. Né? Então assim, eu tento ser o mais descontraído possível em quadra. Eu consigo brincar com o torcedor, eu consigo rir com meus companheiros e estar focando ao mesmo tempo. Mas realmente o maior desafio é a gente mesmo lidar com o erro. Inspiração, irmão? Tem alguma inspiração? Alguém que você, sei lá, se inspira desde moleque? Carol, assim, vou te falar profissionalmente, eu dei muita sorte, muito abençoado, assim, porque eu comecei a jogar basquete por causa de pessoas como o Rogério, o Elinho, o Vargas, o Chuí, e eu fui companheiro de equipe de todos eles. Fui companheiro de equipe do Elinho, do Rogério, fui companheiro e ele foi assistente técnico em Bauru. O Vargas, eu cheguei a jogar um pouco com ele em Franca. O Chuí chegou a ser meu técnico em algumas ocasiões. Então, assim, esse cara do Márcio Bernés, esses caras foram as minhas inspirações que eu vi esses caras jogando. Os caras é lenda, né? São lendas. Esses caras. É que no Brasil a gente tem uma cultura esportiva ainda, ela fica em falta com as pessoas que não vou te falar que merecem, mas porque muita gente merece por motivos diferentes. Mas por pessoas que fizeram muitas coisas pelo esporte. Levou o nome de Franca também. Não só de Franca, né? O Elinho, o Rogério, o Márcio, jogador de seleção brasileira. Né? Então, assim, cara, atleta, principalmente esses atletas que vão pro lado legal, inspiram crianças, inspiram famílias, levam gente aos jogos, né? Proporciona momentos de diversão, de lazer para uma comunidade. Então, assim, essas pessoas, eu sinto que o esporte merece um pouco mais de reconhecimento. Né? Muita crítica, cara, hoje em dia, principalmente com rede social, cara, é triste, cara, é triste o que acontece em rede social hoje. Perfeito, né? Cara, todo mundo erra, todo mundo já passou por situações de aprendizado. Então, assim, cara, eu fico triste, principalmente na época de mídia, de redes sociais, cara, é muito complicado. Eu tenho o máximo de cuidado possível, porque, cara, ninguém gosta, né, de ser ofendido. Você passou por algum constrangimento com o torcedor? Cara, muito raro, pra te falar a verdade. Só durante o jogo aí, né? Eu tive uma situação muito triste aqui em Franca esse ano, que assim, eu achei que passou um pouquinho do limite. Depois do jogo de Franca, a gente veio aqui com a equipe de Caxias do Sul, num torneio, e um torneio que ele é durante o primeiro turno, entre o primeiro e o segundo turno do NBB. E a gente veio jogar um jogo eliminatório contra a Franca. Quem perdia estava fora.
Infelizmente, cara, eu falo isso de coração aberto, infelizmente, a equipe de Franca teve um surto de Covid. Então, praticamente todos os jogadores adultos, eles não jogaram. Jogou o Scala, de adulto, o Alexei, que já vinha, o Adiel, desculpa, o irmão do Alexei, o Adiel, que já vinha jogando mais na equipe adulta, e o Márcio, que é um dos destaques da equipe do Franca. E jogou contra a molecada. E desde quando saiu essa notícia que a gente jogaria, todo mundo dava a vitória certa para nós. E eu comentava isso internamente na equipe, falei, galera, eu sou de Franca, isso aqui amanhã vai ser um terror. Os caras vão dar apoio para essa molecada, a molecada sabe jogar. Não é porque eles são moleque, e foi um jogo muito duro. Mas foi um jogo muito duro. E a gente acabou vencendo no final. E eu tenho muito respeito pelo Franca, cara, e pela base de Franca. Eu fui dar uma entrevista no final do jogo. Inclusive eu comecei essa entrevista exaltando a equipe de Franca, o trabalho de base. E tinha 2 ou 3 caras que, cara, começaram a me ofender. De forma um pouco exagerada, eu acho que faz parte, né, do torcedor. É desnecessário. Assim, enquanto eu falava bem de Franca, eu reconhecia o trabalho de Franca, cara, o trabalho de Franca que me criou. Eu estava sendo extremamente xingado com ódio, pessoas, os caras falando que eu não merecia pisar nessa quadra. Cara, eu fui campeão por Franca. Eu tenho a minha história aqui dentro de Franca, se ela é boa, se ela é ruim, se ela é média, isso ninguém vai apagar. Você tem a sua opinião sobre isso, eu tenho a minha, cada um tem a sua. Mas eu tenho. Eu fui criado aqui. Assim como o Franca me deu muitas coisas, com o meu trabalho eu fiz minha parte. O trabalho de base, com certeza. Na equipe profissional, a gente foi campeão, né? Teve um campeonato paulista, eu tinha 18 anos, cara, sobrou uma fogueira para mim, que os jogadores se machucaram. E eu consegui, graças a Deus, fiz um grande jogo lá dentro de Assis, que era um lugar muito difícil de jogar. E eu senti que eu fui muito importante naquele jogo, porque era uma peça adicional que a gente não tinha no momento, porque os jogadores estavam machucados. Eu fiz um grande jogo, 2 grandes jogos. Para quem não lembra, vamos refrescar a memória. Saímos com uma vitória que foi fundamental para o título. Mas eu falo isso, isso é um fator, cara, tem vários. Eu não tinha a minha vida. Então respeita, assim como você teve. Eu acho que passou um pouquinho da conta e ela se estendeu por redes sociais. Um cara comentou na minha foto, não me ofendeu, mas eu, cara, não gosto. Ninguém gosta, ó. Mas assim, eu não dei bola, simplesmente apaguei, não sei nem o nome, não sei nem quem é. Mas eu sou daqui, eu tô aqui sempre. Tu quer me encontrar, tu vai me encontrar em qualquer lugar, tu vai ver onde eu sou, vamos trocar uma ideia. Eu vou nos jogos de Franca Basquete, nunca aconteceu nada comigo, mas esse episódio me deixou um pouco chateado. Pelos ofensas, né? Cara, passou da conta. O jogo foi televisionado, então assim, para quem estava assistindo o jogo, tem um vídeo, cara, tem um vídeo no meu Instagram, não por causa das ofensas, por causa da minha entrevista. Enquanto eu dou entrevista, cara, os caras estavam me xingando do lado assim, mas uma coisa extremamente exagerada, cara. Mas passou daquilo, eu fui parar a pé de nada, acabou o jogo, eu saí do vestiário. Lá fora ninguém falou nada. Fui até o hotel, todo mundo super respeitoso lá fora, foi uma coisa dentro de quadra, né, morreu ali, não sei quem, na época eu sabia quem era, agora nem sei mais, não lembro. Passou, mas como tu perguntou, né, eu tive essa... Tem que falar. E às vezes tem uma ou outra pessoa que manda uma mensagem quando perde o jogo, o torcedor da cara, mas cara, faz parte, isso faz parte. O cara não te ofende. Eu acho assim, eu não iria no Instagram pessoal de pessoa, ofender a pessoa ou falar qualquer coisa, porque ali é pessoal, cara. É complicado essas ideias, porque você tem família, você tem filhos, eu tenho você tem sua sobrinhos, mãe, cara. você tem... Meus sobrinhos estão começando no esporte, eu penso muito neles, sabe? Pô, eu acho que ele não gostaria de entrar no Instagram X e ver lá a galera me ofendendo, principalmente de graça, por eu ter jogado mal, ou por eu ter perdido o jogo, ou por não gostar de mim, ou por eu ter ganhado o jogo, você entende? Eu fico mais chateado por ser francana, cara, você tem uma história linda com Franca Basquete. Mas assim, eu até queria ressaltar que ao mesmo tempo que eu recebi essas ofensas durante o jogo, pós-jogo, cara, eu recebi muita mensagem de cara de torcedor francano. Nossa, é monstro. Que estavam no jogo pedindo desculpas muito, cara, incontáveis. E assim, teve um cara que ele viu exatamente o que aconteceu. O que aconteceu, cara? Eu estava bem cansado, porque a nossa equipe também eu estava voltando de Covid, estava bem cansado, eu pus a mão no joelho assim, para dar uma descansada, e o torcedor gritou assim para o jogador de Franca: joga em cima dele que ele está cansado. Eu comecei a rir. E eu falei, pô, pior que eu tô mesmo. Quando eu falei isso, os caras já começaram a me xingar, cara. Aí eu falei, calma, velho, eu sou daqui. Eu falei, por ser em Franca, né, minha cidade.
E por cara, Tem uma história bacana. enfim, passou, mas faz parte, né? Mas foi chato, assim, foi uma coisa desagradável. Irmãos, parece que tá indo para Paraíba. Como é que tá a sua perspectiva? Não, cara, acho que é uma mudança grande, né? Agora eu tô com um filho pequeno, né? Filho de 1 ano. Quando era só eu, era muito fácil, né? Eu sempre adorei esses, vou te chamar de aventura, porque tu sair da tua casa, de repente cruzar o país para ir para outro lugar, para muita gente pode parecer muito louco, então uma mudança muito grande. Eu sempre adorei esse tipo de aventura. Eu sempre gostei de desbravar, de conhecer lugares. Agora com família é um pouco mais complicado. A minha mulher entrou nessa minha loucura que é a minha vida, né? Participando do seu No sentido de, é isso aí, no sentido de estar sempre mudando. Já me falaram uma vez que é uma vida de cigano, né? Tá aqui, tá ali. Então assim, agora ela entrou comigo, obviamente isso pesa um pouco, né? E se fosse só eu e ela também era mais tranquilo. Agora a gente tem uma criança de 1 ano, né? 1 ano e 1 mês quase, que também necessita da gente 24 horas por dia, então nós vamos ter que fazer uma viagem quase o dia todo com ela, chegar em outra cidade, achar uma escola, muitas coisas que, cara, quase ninguém sabe assim, o que acontece por fora, porque às vezes o que aparece é só a parte boa, né? A gente viajando, a gente comemorando, a gente jogando. Então, assim, cara, a expectativa é muito boa, a perspectiva só de coisas boas. Eu falo pra minha mulher, como é meio assustador pra ela ainda, que daqui 10 anos, cara, quando a gente estiver estabilizado em algum lugar, que a gente tiver parado de jogar basquete, provavelmente em Franca, tomara que seja em Franca, a gente vai olhar pra trás e vai falar, caramba, que legal. Ela já morou em Fortaleza comigo, em Bauru e em Caxias do Sul nesse último ano. E eu sempre falo pra ela que ela vai conhecer muita gente e ela vai ter que dar tchau pra muita gente boa, porque, cara, nisso eu me considero muito abençoado, porque parece que a energia atrai. Cara, eu sempre estou cercado de pessoas muito boas, pessoas melhores que eu, gente muito boa. Então é muito difícil você olhar para trás e falar tchau para essas pessoas, porque um dia eu vou embora. Eu estou indo para Campina Grande, pode ser que eu fique 1 ano, 2, 3, 4, 5, mas um dia eu vou embora. Isso é uma certeza, né? Então eu falo para ela, aproveita, né? Vamos aproveitar, vamos conhecer os lugares, vamos passear nos momentos, né, que eu posso principalmente, porque às vezes folga não é folga, é descanso. Eu preciso descansar, eu preciso me tratar, eu preciso só ficar deitado, eu preciso fazer massagem e tal. Então vamos aproveitar, vamos contar essa história para o nosso filho, que ele já morou em tal lugar, que ele foi para a praia, que ele... Então assim, cara, é difícil, não é fácil, né? As mudanças não são fáceis, né? Até porque eu deixo minha família aqui, né? E seu pai e sua mãe? Pai, meus irmãos, meus sobrinhos, os cunhados, enfim. Deixo toda a minha base aqui. Vai eu e ela, o nosso filho, o nosso gato e Deus. Eu tenho um gato, cara, que dificulta muito a viagem, porque isso faz com que a gente tenha que viajar juntos. Porque eu poderia muito bem ir na frente, tá? Organizar tudo, depois ela ir. Só que acontece, ela não consegue embarcar com uma criança no pet. Então a gente tem que ir junto nessa loucura para eu não ir só com o pet e ela ir só com a criança depois, que é mais complicado viajar sozinho e ter que levar uma criança ou um pet. Então até isso dificulta pra gente, cara. Eu tô vendo um apartamento lá agora, por exemplo, o ideal era eu ir antes, olhar os apartamentos e tudo mais, falar, esse aqui é bom, vamos pra cá, pode vir. Mas não, a gente tem que ir junto, tá? Por causa dessa questão de viajar, para um ajudar o outro, né? Porque viajar com criança igual ela viaja, ela viaja muito com o nosso filho, cara, é um desafio. Porque ele já não quer mais ficar no colo, ele quer sair andando no avião, engatinhando, ele não pode, ele não entende que não pode, a criança tem a pressão do ouvido, aquelas coisas todas. Então assim, dentro de tudo isso que eu te falei coisas boas e coisas que não são tão boas, a perspectiva é melhor possível, cara. A expectativa é só de coisas boas, de conhecer gente boa, de aproveitar, de ser muito feliz, né? E de ter história para contar, porque eu acho que uma das coisas mais importantes na vida é o que você carrega, né? Não é lá no final que tu tem, é toda a trajetória, todo o caminho que tu percorreu. Eu acho isso muito importante. É isso aí, eu acho mais importante, é o caminho que você... Você tem algum plano, você e ela, né?
Cara, um plano futuro, cara, eu quero ir pra Franca, ficar tranquilo. eu aposentadoria. pretendo morar em Franca, né? E isso sempre falei com ela, desde quando eu conheci ela. Ela é francana? Ela é de Campo Mourão, interior do Paraná. Uma coisa eu sempre brincava com ela. Falava, olha, a gente tá namorando, né? A gente tá namorando, a gente vai ficar junto e tudo mais. Eu pretendo morar em Franca, né? Eu pretendo viver em Franca, pretendo que meu filho nasça em Franca. Claro que não é nada definitivo nessa vida, mas eu quero viver aqui depois. Tem uns planos. E eu acho que ela se sente já francana hoje também, depois de alguns anos. Eu acho que a mudança não foi fácil para ela. Talvez ainda não seja 100% confortável, porque ela também deixou para trás toda a base dela, toda a história dela. Né? Não é fácil. A família dela está toda lá. Então, assim, eu entendo. Não são condições que são impostas, não é tipo assim, você vai morar contigo se a gente morar em Franca. Mas são coisas que a gente vai vivendo junto, vai vendo que realmente, eu acho que ali a gente fica melhor, tal, a gente tem nossa casa aqui em Franca, né, que a gente, ali a gente vai se sentir bem, nós temos uma rede de apoio aqui em Franca, que ajudar a criar nossos filhos, temos amigos. Então, assim, eu acredito que futuramente eu vou viver em Franca junto com ela, né, a gente não é dono dos planos, a gente faz plano e Deus dá risada, né? Às vezes os planos dele são diferentes do nosso, mas eu pretendo viver em Franca. Cara, mas você é louco, você é muito monstro. Dá pra ver que você é um cara totalmente família, totalmente focado no esporte, tá ligado? Me fala um pouco aí dos títulos, o título mais importante que você conquistou, que você tem uma expressão por ele, falar, vixe, esse título aqui foi foda, mano. Irmão, eu tenho um que, assim, pessoalmente cara, muito gratificante. Quando eu cheguei em Caxias do Sul, a equipe jogava torneios regionais apenas. E esses torneios regionais, eles davam acesso a torneios nacionais, mas são etapas. Tu vai jogar ali contra 5 times de outros lugares do Brasil, certo? Tirando a tua região. E a gente jogava num ginásio onde 30 pessoas iam assistir o jogo. Você sabe exatamente quem ia ver o jogo. Nossos amigos, familiares e tal. Então, cara, basicamente não ia ninguém nos nossos jogos. Isso é quando eu cheguei em Caxias do Sul. O trabalho lá era muito sério. Passado 2 anos de trabalho sério, porém sem muita visibilidade no momento, a equipe já se mudou para um ginásio com uma estrutura um pouco maior. E daí a gente teve a oportunidade de jogar chamada Liga Ouro, que é a 2ª divisão do basquete. E pessoal, eu digo que o esporte de alto rendimento ele não faz sentido sem o apoio da comunidade, sem envolvimento da comunidade. Não faz sentido, cara. Principalmente um esporte amadores, que não, no caso não são futebol. Certo. A gente recebeu um carinho do público e o pessoal comprou a ideia junto com a gente. E quando começou a Liga Ouro, que era a 2ª divisão, o ginásio começou a lotar, a encher. E chegou no último jogo da Liga Ouro, que era a final, que a gente conseguiu chegar na final, o ginásio estava completamente lotado. E a gente conquistou o título fora de casa da Liga Ouro contra o Sport Recife. No ginásio dos caras, completamente lotado, apoio de uma torcida, provavelmente uma parte da torcida organizada do futebol, então fez o ambiente ficar muito bacana, principalmente para a equipe da casa, que para nós estava muito hostil, mas muito legal. E foi um campeonato que eu tive destaque nesse campeonato, eu saí como o melhor jogador da competição. E aquele título colocou o Caxias do Sul na 1ª divisão do basquete. E depois de lá, a Caxias do Sul fez ótimas campanhas na 1ª divisão, inclusive já se classificando para torneios internacionais. E eu também tive a oportunidade e a sorte e a honra de estar lá nesse ano que a gente se classificou para torneio internacional. Então esse torneio da Liga Ouro, por mais que foi uma 2ª divisão, foi muito importante para mim, porque eu me senti muito importante naquele momento, naquele time, dentro daquele time, né? Tanto que, graças a Deus, eu recebi o prêmio de melhor jogador do campeonato. E a gente colocou o Caxias do Sul, não só eu, tá? A gente, patrocinador, jogador, diretoria, torcida, colocou o Caxias do Sul na 1ª divisão. E ali, saindo dali, eu tive uma oportunidade de voltar para São Paulo, tinha uma proposta no final da temporada, jogar em São José dos Campos. E a gente foi campeão paulista, imediatamente, assim, um seguido do outro, com um time que ninguém acreditava. Então essa sequência desses 2 títulos foram muito importantes para mim, como afirmação. Né? Saindo da 2ª divisão, eu tinha que dar um próximo passo.
Eu vim para São Paulo, um campeonato muito disputado, jogar o Campeonato Paulista, e a gente foi campeão paulista dentro de Mogi das Cruzes, que era rival de São José dos Campos, duas cidades próximas, duas cidades muito próximas. Então esses dois títulos foram muito importantes para mim. Claro que tiveram os primeiros, né? Aqui em Franca, tem esse título que eu quase não jogava no time, tive que entrar lá em Assis. A gente foi campeão paulista esse ano. Mas pessoalmente, como afirmação, esses dois títulos que eu carrego com muito carinho. É claro que o título, cara, todo título é importante, pô, é mais um trabalho, mas esses dois me marcaram de uma forma. Você acha que o título, quando o time é menosprezado, é a palavra certa? Você acha que é mais importante? Você sente. Acho que é isso. Acho que é isso, porque ninguém acreditava na gente. Essa é a questão. É um gostinho diferente. É um gostinho diferente, porque é superação, cara. Tu tem que trabalhar as pessoas acreditando ou não em você. Mas acreditando é mais fácil, né? Quando ninguém acredita em você, talvez as pessoas que não acreditam em você colocam dúvida em você. Pô, será que eu sou mesmo capaz de conquistar esse campeonato? Pô, o Mogi era um time massa, cara. A gente olhava e falava assim, gente, é capaz de ganhar? Acho que sim, né? Talvez ali só a gente acreditava. Só os jogadores, nossas famílias e os torcedores de São José dos Campos. O resto ninguém acreditou. O resto é uma palavra muito forte. Todas as outras pessoas talvez não acreditavam. Talvez se fosse essa época de hoje, nós estamos num momento muito importante no que se diz respeito a site de apostas esportivas, jogos de azar, eu acho que pode ser considerado site de apostas, talvez a gente teria quebrado a banca, falando no português de hoje, né? Porque ninguém acreditava. Então, assim, foi muito legal, cara. Foi uma afirmação pessoal minha, né? E com toda a equipe. São José é uma cidade apaixonada pela basquete. Então, assim, isso foi muito legal. Foi um título muito especial para mim. Dá pra ver que marcou sua vida. Marcou, com certeza. Até hoje, quando eu vou jogar lá contra, a gente recebe um carinho das pessoas por causa desse título. Muito legal. Melhor quando você recebe um carinho do que quando você é xingado. Com certeza. Ganhando com derrota ou vitória. Mano, tem algum jogador que você teve dificuldade em jogar contra, que você, sei lá, que você fala, esse cara aqui, vou jogar contra ele, é complicado. Eu falo como atleta, não como pessoa, entendeu? Hoje tem muitos atletas. Tem muitos atletas qualificados no Brasil, tanto brasileiro, né, quanto estrangeiros. Eu acho que hoje, não só hoje, mas de um tempo para cá, talvez o Marquinhos é mais difícil de se marcar, quase imarcável se o cara tá bem no dia. Ele é quase imarcável. O cara que você vê na quadra, esse cara vai dar trabalho. E decisivo. Isso aqui é o negócio, ele é decisivo. No último jogo contra eles lá em Caxias do Sul, contra o São Paulo, a gente estava fazendo uma grande partida. O favoritismo era deles, do investimento e tudo mais. Mas a gente acreditou que poderia ganhar. A gente estava, se eu não me engano, a gente estava ganhando até o final do jogo. Cara, o Marquinhos em 3, 4 ataques. Mudou a história. Acabou o jogo, cara. Depois a bola embaixo do braço e ele acertou bolas bem marcadas, sabe? É um negócio assim, cara, o cara ele tem 2 metros e pouco, 2 metros. Cara, já é difícil marcar ele porque ele é muito grande. Ele tem um arremesso, cara. Ele sai de cima da cabeça. Então, o arremesso do cara, sabe como é que tu vai marcar isso, cara? Então, assim, e ele é decisivo, ele gosta desses momentos. Então, talvez o Marquinhos seja o mais difícil, assim. E aquele parceiro, você falou, jogar com esse cara aqui é até injusto. É até perigoso, cara. Nossa, tem resenha demais, cara. Eu respondo no meio. Não, mas ó. Cara, nesse último time aí, que eu tava em Caxias, tem o Pedrinho, o Rafa Oliveira, o Humberto, tinha 2 argentinos que eram muito, pô, argentino resenha pra caralho, o cara gostava de churrasco. Mas assim, cara, pô, tem o Betinho, que é meu irmão, um cara que tá falando comigo antes de chegar aqui, é o meu irmão desde sempre, cara, a gente compartilha tudo, cara, o cara vem pra Franca me ver, a gente troca ideia, a gente conta segredo assim, não é segredo, mas coisa que eu não contaria com outras pessoas. É verdade, não tem problema, não tem coisa boa. Então acho que o Betinho é um cara, nota 1000, meu irmão. E tem um outro parceiro meu, Gustavo Basílio, cara. Esse é da resenha, da fofoca, é do Bizizi. E também tava falando com ele dentro do carro de chegar agora. E ele tava dando risada, contando umas paradas. Então, assim, tem muitos amigos, cara, zero dele, graças a Deus. Mas assim, esses caras que eu falei agora, o Pedrinho, o Humberto, o Rafa, não esqueci alguém, né? O Basílio e o Betinho, cara, esses caras viraram na cabeça agora, são uns caras muito resenha. Mas tem alguma parada que algum time que você não tenha jogado, que você gostaria de jogar? Algum elenco? Ó, você joguei em Franca, cara, pô,
o maior clube do Brasil, eu acho, tem a maior história do Brasil. Né? Joguei em Bauru, que é um dos grandes clubes, né? Caxias do Sul é o clube do meu coração, né? Onde foi os momentos mais felizes. Quando acabou a temporada, esse ano, é engraçado falar isso, eu reuni com o meu agente, ele fez uma lista de equipes em qual a gente acha que poderia encaixar e tal, e a primeira equipe que a gente falou foi a Unifacina, que é a equipe que eu vou hoje. Então, assim, tem muitas grandes equipes no Brasil, né? Pô, tem o Minas, seria muito legal um dia jogar pelo Minas, Flamengo, São Paulo esse ano, pô, a gente teve uma conversa ali, eu achei que ia dar certo em algum momento. O Corinthians, cara, que pode falar, é do coração, né? Mas tem muitos clubes, cara, Pinheiros, Paulistano, até foda falar porque, cara, a maioria dos clubes são muito, cara, a maioria dos clubes, quase todos, são muito legais de jogar, cara. Eu não teria prazer de jogar por qualquer um desses clubes. Mas se tivesse que falar um nesse momento, assim, muito especial, para o coração, seria o Corinthians, né? Mas, cara, jogaria no São Paulo, com o maior prazer no mundo, por exemplo. Então, quase todos, meu irmão, pode falar real. Se tivesse que escolher um, seria o Corinthians. Tem alguma parada referente à NBA que você gostaria de ter jogado lá ou de ter ido? Porque geralmente, vamos falar do futebol. Geralmente o moleque já cresce na base, hoje, né? Naquela formação antiga, já cresce na base querendo Europa, querendo Champions League e tal. Você não está satisfeito, você nunca foi sua meta, ou assim, você acompanha? Não é uma coisa que me deixa chateado, mas assim, tem um momento assim na minha carreira, quando eu joguei o Mundial Sub-19, assim que eu voltei para Franca, eu tive um interesse muito bacana, muito forte de uma empresa de agenciamento, era da Grécia, se não me engano. E eles tinham muitos atletas importantes na Europa, no basquete europeu, que é um basquete de primeiro escalão, cara. Depois, tem jogador que prefere jogar na Europa do que na NBA, tem jogador que já deixou de jogar na Europa, por causa do estilo de jogo. E fizeram não uma proposta, eles me propuseram me agenciar, né, para jogar na Europa. E o Betinho foi esse parceiro meu. E eu, desacertos, eu não consegui entrar num acordo com a equipe de Franca na época, de liberação. Mas não foi o principal motivo. A gente acabou travando as negociações. Talvez essa oportunidade, quando eu tinha 19 anos, eu sempre deixei passar. Não sei se tem algo que eu não fiz que eu deveria ter feito para dar certo, ou simplesmente não deu certo naquele momento, mas era uma empresa muito grande. Pela idade também. Hoje tem experiência. Exatamente. Talvez hoje, não sei, talvez eu teria feito alguma coisa a mais para ter ido e tal, mas assim, talvez essa oportunidade que, mesmo que fosse para bater lá e voltar, eu falo, não deu certo e tal, eu experimentei. Mas tirando isso, cara, bem sim, eu sempre fui um cara que encarei com naturalidade as coisas que acontecem na minha vida, né? Porque era o plano de Deus, eu tinha que estar ali naquele momento, naquele time, e eu procuro extrair 100% das coisas boas da onde eu estou, né? Então agora eu te falei, vamos ter um pouco grande, vamos conhecer outro lugar, vamos conhecer pessoas, tirar uma foto, vamos ali em João Pessoa, vamos pra praia, quero ver meu filho pra praia a primeira vez, vamos para Natal, quando puder, né, obviamente, cara, eu me considero um cara muito profissional, cara, eu descanso quando eu tenho que descansar, eu faço tratamento, eu mesmo, eu tenho massageador, bolsa de gelo. Irmão, desculpa a pergunta, quantos anos? Estou com 34. 34. Até agora em maio, 34 anos. Tá, e o basquete não é igual ao futebol, não. Não fala no sentido de idade. Sim. Porque, tipo, vamos falar, com 30 anos, você já pensa em aposentadoria. O basquete não. Eu acho que sim, o esporte como um todo, em relação a isso, ele tem quebrado essas barreiras, né, de idade, de paradigma. Vou te falar o meu caso. A última temporada, eu perdi 3 jogos e 2 treinos. Por quê? Eu perdi 3 jogos porque na nossa estreia, um dia antes, eu tomei uma pancada de um amigo meu, Humberto, cara, um cavalo de forte, uma joelhada na perna. No treino? Um treino antes, cara. Minha perna paralisou, eu perdi os movimentos da perna por alguns momentos. E eu tive uma pequena lesão, não é uma coisa que me impediria de jogar se fosse no final de campeonato. Mas era melhor perder 2 jogos, eu fiquei fora e fiquei um jogo fora por causa da Covid.
Tanto, cara, eu treinei todos os treinos, eu joguei praticamente todos os jogos. O outro armador da nossa equipe ficou muito tempo machucado, então por muitos jogos eu fui o único armador da equipe, chegando a jogar quase o jogo inteiro. Então as pessoas me perguntam às vezes, até quando você pensa em jogar? Não sei, porque meu corpo, graças a Deus, responde muito bem, eu não tenho lesão grave, graças a Deus, nunca tive uma lesão grave. Eu me cuido, eu descanso, eu procuro, eu me alimento bem. Então assim, cara, acho que até quando o basquete me permitir que eu jogue, eu quero jogar. Eu tenho muita satisfação em competir, eu adoro competição, eu adoro o dia a dia do negócio. Eu acho que falei, pô, tu chegar no final, fui campeão, fui segundo, fui terceiro, pô, que legal, bacana. Mas e a jornada? E o dia a dia, do primeiro dia até o último? Como é que eu fiz? Como é que foi depois do treino, aquela resenha ali, que tu senta no vestiário, tal, com a isso pra mim é muito legal, cara. Então assim, o esporte me proporciona, que o esporte me permita proporcionar, me proporciona viver isso muito tempo ainda. Eu quero jogar com meus parceiros de novo, o cara que não só joga contra agora, eu quero de novo encontrar o cara no time, sabe? Porque dá mais sentido, né, na parada, assim, no dia a dia, agora com família, pô, vem aqui pra minha casa, vem com meu filho e tal. Eu quero viver essas coisas, eu quero levar meu filho pra quadra. Eu nunca levei, ele ia assistir meus jogos. Eu quero esse ano, que ele já está andando, pô, quero levar ele para a quadra no final do treino. Quero que ele fique lá correndo com a bola, eu quero viver isso, quero proporcionar isso para ele também. Então, cara, até quando o esporte me permitir, meu corpo, né, me deixar em condições, eu quero estar competindo. Essa dedicação sua aí, você vai longe com certeza. Cara, se Deus quiser, espero sim. E depois vamos ver aí o pós, né, porque tem uns amigos meus que falam, cara, o teu pós-basquete vai ser muito legal, porque tu é um cara desenrolado e tal. Nem eu sei, no final das contas, onde eu vou parar, mas acho que eu estou preparado para qualquer coisa, irmão, para desenrolar, é isso aí, cara. Eu tenho umas conversas, eu tenho umas ideias, tenho umas conversas com os amigos, mas, pô, eu estou me preparando, cara, vivendo e me preparando para o próximo momento. Irmão, uma curiosidade pessoal minha, um jogo, tipo, uma final, o último jogo de uma final, como que é os bastidores ali do vestiário, né? Você ou outros atletas têm algum ritual, alguma superstição, esse tipo, não, hoje eu tenho que jogar com tal tênis, eu tenho que fazer tal fita para dar certo. Esse tipo de superstição, cara, eu não carrego, eu sempre assim, eu não esqueço de fazer uma oração antes do jogo. Nunca peço a Deus que me dê a vitória, cara. Porque se eu pedir o adversário, quem merece mais? Né? Eu peço que Deus me dê, eu falo essas palavras, cara, talento, inspiração, transpiração, coragem, porque no basquete é muito importante ter coragem. Que Deus possa me capacitar para eu ser merecedor de ganhar o jogo. Porque, irmão, trabalhar, como eu falo, preparação no final. É o que tu faz desde o primeiro dia até o último, é trabalhar muito. Então, eu trabalho, meu adversário trabalha. Eu fico depois do meu treino lá, treinando sozinho, meu adversário também. Isso tenho certeza, porque no alto rendimento não existe mais o treino de 2 horas ali que a gente sempre faz, né? Tem muito mais do que isso. Então, assim, tem cara que usa um tal tênis, às vezes eu repito o tênis, um jogo bom, eu lembro, contra esse time aí, repito um tal tênis, eu repito. Mas de resto, assim, short term qualquer um, que eu gosto mais, no caso que tiver ali, eu uso, a meia, assim, troca e tal. Mas assim, cara, eu não esqueço de fazer uma oração e de pedir para Deus, eu sempre peço em primeiro lugar saúde para mim e para os adversários. Porque ninguém sai machucado desse jogo, ninguém sai lesionado. Pode ir para casa todo mundo com saúde, todo mundo inteiro, para poder aproveitar também esse fora da quadra, porque, cara, ali é só, entre boas aspas, tá? É só um jogo. Acabou ali, tu tem uma vida, hoje eu estou com a família, hoje eu meu filho no parque, sabe? Eu costumo ver dessa forma. Eu dou tudo na quadra, mas, irmão, se você sair do jogo com a consciência, a percepção de que tu fez o teu melhor, cara, a melhor coisa do mundo, a melhor travesseiro do mundo. Pô, eu fiz o meu melhor hoje, não deu, ou deu. Então, uma pré-eleição no vestiário, você lembra que te marcou antes do jogo? Cara, as do Hélio Rubens são fantásticas. O professor Hélio, cara, ele falava 5 minutos, tu dava a vida por ele. Não tem uma especial. As palestras motivacionais que ele dava nas empresas, né, que ele dava todo dia no treino. Eu sabia a palestra inteira, praticamente, porque treino era cada dia uma coisa.
tem muitos princípios, muitas coisas que eu carrego comigo, que eu passo para adiante, passo para minha esposa, passo para isso. Quem me trouxe foi o Lucas, né, do esporte. Então, todas as palestras dele é sensacionais. O cara é um mito, cara, é um monstro. É legal de ver esse reconhecimento que ele já está tendo, né, pelo Franca Basquete, mas, cara, ele merece muito mais. Não só pelo Franca, ele fala. Brasil, cara. Ele mudou, ele é um visionário, cara. Ele via as coisas à frente do tempo. Ele via as coisas à frente do tempo. Certo, irmão, muito feliz de ter colado aqui hoje. Você da sua agenda aí, mano, sem palavras. Você merece toda a glória do mundo aí. Muita sorte na sua caminhada. Gostaria que você deixasse uma mensagem aí para o molecadinho da periferia, para o molecadinho que sonha com o basquete aí. Certo, irmão. Cara, é o seguinte, eu tenho, às vezes, o pessoal da Asta me convida para falar com as crianças. E, cara, eu adoro. Porque tu vai lá, fala um pouco e aprende um monte. Né? Assim, primeiro de tudo, cara, o mais importante que eu tenho certeza que tem que falar para essas crianças, cara, é uma coisa que eu sempre ouvi, dei importância, mas não dei a importância que eu acho que eu deveria ter dado sobre os estudos, cara. Não largue os estudos. Não importa o que aconteça, vai até o final, cara, escola, faculdade. Porque dá, é cansado, às vezes é cansativo dependendo da sua rotina e tal, cara, quase sempre dá. Eu vou te falar, às vezes, de repente, uma situação ou outra financeira, por exemplo, tudo bem, a gente entende. Mas se tu tem condição e não faz por cansaço, preguiça, ou porque tu acha que não vai virar nada, cara, vai virar. Então, assim, eu acho que a escola, cara, a educação é o primeiro passo de um país melhor. A gente está num país com muitos problemas, muitas dificuldades. Eu acho que a educação educação não é só ser educado, né? A educação de forma geral, cara, tu ser inteligente, tu ser sábio, tu saber o que fazer com o teu dinheiro, né? Tu saber onde tu vai, o que tu faz. Eu acho que isso é muito importante. O segundo passo eu acho que é o respeito. Respeito aos seus pais, respeito aos teus amigos. Se tu for atleta de qualquer, respeito aos companheiros de equipe. Às vezes o cara tá jogando, tu tá no banco, tu tá lá torcendo pro cara às vezes jogar mal para você entrar. Não é aí que tu vai conquistar o teu espaço. Então eu falo assim, dos estudos, né, do respeito, né, e nunca desistir do seu sonho, cara. Eu te contei de forma bem resumida a minha história, mas em todo momento eu fiz questão de frisar que eu nunca desisti. Quando eu fiquei sentindo, eu não desisti. Quando eu era 12º jogador, eu não desisti. Sabe? Eu acho que quando eu fui cortado da seleção brasileira, que se eu tivesse ido para a seleção, tivesse sido cortado, que ótimo. Pô, queria ter, queria. Mas eu estava lá, cara. Que legal. Mas eu quero mais. Então eu não vou desistir. Então, cara, acho que os estudo é primordial, cara. E respeitar os teus pais. Às vezes os pais falam uma coisa que a gente não gosta, mas eles sabem o que estão falando, cara. Eu tenho 34 anos. Até hoje, às vezes, eu não gosto. Minha mãe me dá um conselho, um palpite, e fala, não, mas vai calma. Mas escuta, mas isso tá certo. Aí no final só fala, tá certo. Ela já viveu isso que eu tô vivendo. Ela quer o meu bem, sabe? E esse respeito e nunca desistir, cara. Às vezes parece difícil, parece não, é muito difícil. No Brasil é muito difícil. Tu conquistar a competição em todas as áreas é muito acirrado. Às vezes parece que não vai dar, mas cara, se tu não desistir, tu dá o seu máximo, se esforçar, as coisas vão acontecer. Sabe? Então, eu gosto muito de falar com a molecada, cara. Eu adoro falar com a molecada. Eu espero, às vezes eu falo com o jogar basquete, eu falo, gente, eu quero encontrar todos vocês numa quadra um dia, como adversários. Mas se eu não encontrar, que você seja professor do meu filho, que você seja médico do meu filho, que você seja advogado, igual um amigo meu se eu precisar um dia, que vocês realizem os sonhos de vocês, independente de quais sejam, mas isso tem um preço. Tudo tem um preço. Para se formar tem um preço, para se tornar profissional de alguma área tem um preço. Então não desistam e dê o máximo de si. Eu acho que é o mais importante. Eu acho que esses princípios que a gente tem para você ser uma pessoa melhor, você ser uma pessoa melhor, constrói uma nação melhor, um país melhor. Acho que a gente está precisando, né, de um país melhor, de um país com pessoas mais sábias. Acho que é isso. Muito obrigado. Eu te agradeço. Eu dou respeito pela sua pessoa, pela sua carreira. Muito orgulhoso de ter aceito o meu convite para ter ido bater um papo aí, apresentar a sua história aí hoje. E é isso, mano.
muito orgulhoso de você ter colado. Eu te agradeço, cara. Sério, foi um prazer, pô, eu adorei. A gente comentou fora do ar, pô, se pudesse, eu ficaria aqui a noite inteira trocando ideia, porque, cara, é muito gostoso, né? Mais uma vez parabenizar, né? Você pelo trabalho que tu tem feito, cara, pelo teu projeto, pela tua ideia, pelas tuas ideias, pelos teus ideais, irmão. A gente sabe, tu quer dar voz para as pessoas de Franca, tu se preocupa com as pessoas da periferia. Cara, eu te conheço há muitos anos, eu sei quem você é e é muito legal, cara. É muito legal ter alguém representando todas as áreas, cara, que às vezes elas falam e ninguém ouve, né? E você aqui é a voz de muita gente. Então, parabéns, né? Que vocês continuem com esse trabalho maravilhoso, né? Que dê muitos frutos. E, cara, vocês podem contar comigo, se vocês precisarem de mim, vocês podem contar comigo, eu estou à disposição hoje, amanhã, qualquer outro dia, irmão. Se vocês precisarem de mim, eu estou à disposição. Vindo de você tem uma enorme importância na minha vida, e você é um exemplo para a cidade de Franca, para todos os atletas do Brasil, do mundo, filho. Sou seu fã. Obrigado. Um forte e sincero abraço a todos. Valeu, galera. Obrigado.